Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o solo para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las desde que a desejou procurar. Por isso é que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e é também por isso que elementos delas se encontram, embora incompletos ou adulterados pela ignorância e a superstição, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. É só até aí? É, né? Bom, muito interessante, né? Barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Uhum. Tinha mais esse pedacinho aí na frente. Aqui apareceu antes. Embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição, tá intercalado, na doutrina moral de todos, na doutrina moral de todos os povos. Aí eu acho que conforme a versão, essa parte vem depois, né? O meu é Plano Pires aqui. Sim. Uhum. Isso, tudo bem, pode prosseguir. Isso, então é isso que aí, né? Muito interessante porque está mostrando aí, a gente tem numa das questões aí, que a lei de Deus, uma questão anterior, né? Algumas para trás e poucos para trás, que a lei de Deus está escrita na consciência. E está escrita, e aí está dizendo que ela está escrita por toda parte, as leis divinas. Está escrita na natureza. E que as pessoas de boa vontade, as pessoas que buscam meditar, que buscam compreender, que buscam o sentido das coisas, descobrem essas leis, têm como conhecer essas leis a partir do funcionamento de tudo. Do funcionamento da natureza, do funcionamento da vida, né, do desenvolvimento da vida, de como a vida serve onde ela está, ao conjunto, ao sistema onde a vida se encontra, qualquer tipo de vida, vegetal, animal, humano, e assim se pode conhecer. E desde sempre já se conheceu, não é só agora, né? Não é só depois que Jesus veio, não foram reveladas somente por Jesus. Na verdade, elas foram sendo conhecidas e a humanidade foi tomando consciência aos poucos. E alguns enviados de Jesus explicitaram com mais clareza essas leis, né? E elas foram se tornando leis consagradas como puras, como verdadeiras, entre muitas outras que iam se misturando, que iam aparecendo ainda de forma confusa, de forma incerta, e que depois elas vão sendo deixadas para trás, porque não são verdadeiras. Para vocês comentarem alguma coisa? Eu achei bem interessante também, né, no início, quando ele fala, logo na pergunta, né, se ela foi revelada por Jesus, mas por Jesus ele falou, lá no Evangelho tem claramente quando ele fala que eu não vim destruir a lei, mas fazer cumprir, né, a lei de Deus, lógico. E antes de Jesus, há 500 anos antes de Jesus, o Sócrates já estava aqui falando justamente todos os ensinamentos de Deus. Todos os ensinamentos que Jesus veio aqui para reforçar. Então, teve muitos outros antes disso. Não só Sócrates, como também, junto com ele, teve Platão e tantos outros. Então, assim, lógico, a gente sabe que não foi por Jesus que foi revelado. Então, nós já tínhamos na nossa consciência, como o próprio João falou, que é a pergunta bem anterior, né? Que nós já temos ela na nossa consciência, nós sabemos o que é o certo e o errado.
Nós fazemos o errado e teimoso que somos. Então essa está gravada na nossa consciência. Então, era o que eu tinha para complementar isso aí. E até porque, Jesus, quando fala que Jesus ensinou tudo, como se não tivesse necessidade de outros conhecimentos, né? Então, não foi só para Jesus, inclusive ele é a segunda revelação, né? Até por isso que ele coloca, ele é a segunda revelação. Então, a segunda que teve anterior, né? Teve das grandes revelações, ele já é a segunda, porque teve uma outra grande revelação com o auxílio de Moisés, né? Lembrou muito bem. É isso E mesmo. o profeta. Então, Na questão assim da ignorância e a superstição, né? Por muito tempo a nós, né, a sociedade humana, colocaram assim foi colocar dificuldade para entendimento da lei de Deus, lei natural. Por exemplo, a questão da ciência mesmo, né? Por muito tempo a ciência e a religião até hoje, né, em muitas doutrinas, a ciência e a religião não entram num acordo, né, cada um do lado. E nós vimos até em questões anteriores, né, que a ciência ela vem confirmar a lei de Deus, ela vem exaltar a sabedoria e a grandiosidade de Deus. Então foi por conta dessas ideias, né, de superstições, que criaram, inclusive que aconteceram muitas coisas extremamente desagradáveis, né, perseguições, morte, tudo por conta do equívoco, da interpretação da lei de Deus, né? E a lei de Deus está na natureza, como ele diz aí, né? Está em tudo. Está no livro. Em todo lugar. Em todo lugar. Alguém mais? Vamos para frente. Então, essa questão ela está indo numa profundidade que não sei se a gente está conseguindo alcançar, claro que eu acho que não, né? Mas um ponto que me vem aí que ela quer dizer que desde das lições mais remotas que a humanidade foi aprendendo, isso já era a lei de Deus sendo compreendida. Como disse aí, né? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam, então, compreendê-la e ensiná-la desde os séculos mais remotos. E aí entram outros povos, né? Todos os homens são todos os povos. Aí tem os povos das civilizações, sociedades antigas, com conhecimentos, né, milenares, que têm mais antigos do que o judaísmo, né? Acredito que é ainda mais antigo do que os egípcios, a Índia. E em tudo isso, em todos esses conhecimentos, as pessoas que tiveram uma vontade pura, limpa, menos voltada para a vida material e mais voltada um pouco para a compreensão mais ampla, onde se vê também a vida espiritual, eles vieram revelando verdades, revelando princípios que, como disse aí, se não eram ainda a lei de Deus na sua explicitação mais adequada, eram a semente. Prepararam o solo para receber a semente. A preparação do solo, né? Então, desde sempre a humanidade foi... Né? Precursores de... Isso, precursores de Jesus, no caso, né, são aqueles enviados por ele, né, em vários povos, não só nos gregos, e que prepararam o caminho para toda a humanidade receber, né, porque quando ele viesse, e quando ele veio, ele não veio trazer uma verdade para um povo, ele veio trazer uma verdade universalizada para toda a humanidade. Muito bem. Vamos para o próximo, então. Quem que faz a 627? Essa tem 2 slides. Quem pode fazer a leitura e comentário dela?
Vamos pedir para o senhor Sampaio fazer para nós. Então, pronto. 627. Isso. O que você ia falando? Não, eu falava para ele até tá mais fácil, que parece os 2 slides só, porque ele tá no computador, né? Tá até melhor. Ah, tá. Os 2 slides, o meu tem um aqui e o outro é o comentário de Kardec, né? Isso. Desde que Jesus, 627, desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Então, tem mais alguma coisa para nos ensinar? Aí ele fala, os Espíritos respondem, o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábola. Você vê que as pessoas daquela época não tinham condições de assimilar todo aquele ensinamento de Jesus. O que ele fazia? Ele ensinava por parábolas, né? A linguagem que a pessoa na época podia entender, né? Porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. Quer dizer, hoje fica bem claro para todo mundo que a maneira que Jesus ensinava por parábolas, ele fazia de maneira que você entendesse a linguagem simples. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis, tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é a despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. 2 pontos. Os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento do Espírito deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar. Aqui está pretextar, protestar, É pretextar. Ignorância. É de pretexto, É de pretexto, né? Ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentimento de uma lei que é toda amor e caridade. Aí tem uma nota aqui embaixo que ele fala: comparar essa resposta com a mensagem do Espírito de Verdade, colocada por Kardec como prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, como se vê, desde os primeiros momentos, os Espíritos anunciaram que a finalidade da doutrina era restabelecimento do cristianismo. Nota do tradutor. Ah, tá. Esse aí não tinha. Então, quem quiser... Nessa edição que eu tirei, não tinha essa nota. Tem aqui a nota... Tem... Ah, sim, legal, muito bom. Para complementar, Sampaio, aí eu estava observando aqui lá em João, no capítulo 16, versículos 12 e 13, ele diz o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará
o que há de vir. Quer dizer que Jesus falou as verdades, mas muita coisa teve que ser por parábola, porque as pessoas, nós que estávamos lá naquela época, não tínhamos a capacidade de entender. Então, se não tinha capacidade de entender, deixou para depois, né? Então, Jesus, mesmo ele não disse tudo, porque muita coisa ele não podia dizer. E, de acordo com os espíritos, mesmo ele tendo dito, mesmo se ele tivesse dito tudo, boa parte de tudo isso que ele falou, quase tudo, nós esquecemos. Aí, a necessidade, de novo, de vir o Espírito de verdade, né, o Consolador, para esclarecer para nós agora, nesse momento, de uma forma mais clara, porque ficou mais fácil. Nós temos mais conhecimento hoje, depois de 2000 anos passados, ou seja, quase 2000 anos, quando Kardec veio, tinha 18 séculos, né? E pouco, ele já tinha passado, mas 18 séculos já dá para a ciência, muita coisa que as pessoas não tinham condições de compreender pela pouca evolução da ciência. Por exemplo, quando se falava de planetas habitados, era difícil para que as pessoas pudessem entender, porque não tinha conhecimento dessa imensidade de planetas que rondam, né, que circulam em todo o universo. Então, hoje fica mais fácil entender devido a esse tempo de conhecimento e pela evolução da ciência. Aí veio o Espírito de Verdade, Consolador prometido, para complementar. Acho que um ponto que bate aí, para deixar bem claro, é que era preciso que esse ensinamento de Jesus fosse traduzido para a humanidade de outros tempos em linguagens mais atualizadas. E aí precisava, então, que essas pessoas e que os próprios espíritos nos ajudassem nisso. Nos ajudassem, como sempre fizeram em todos os tempos, ajudando a humanidade na caminhada, na compreensão, na clareza, né? No discernimento da caminhada, da evolução da humanidade. Então, eles vêm trazer essa clareza sobre o que Jesus disse, já que Jesus não poderia ter dito de outro modo, porque as pessoas não iam entender. Você vê que mesmo quando Jesus veio, a segunda revelação, as pessoas ainda não estavam ainda preparadas para isso. É tanto que crucificaram ele, né? Então, foi necessário, como o próprio Maurício falou, o professor Maurício falou, da terceira revelação, para ficar mais fácil, ficou mais fácil para você explicar. Por isso que a gente tem que divulgar realmente a doutrina espírita com mais clareza, que realmente na época de Jesus era mais difícil para ele, que as pessoas eram mais ignorantes. E hoje não. Hoje as pessoas já estão mais abertas ao entendimento. E ainda assim temos dificuldades, né? Estamos mais abertos, Isso. mas ainda tem bastante coisa para entender. Muita coisa Porque ainda. essa questão do conhecimento, ele é muito, é infinito, né? A gente às vezes fica pensando em Jesus, né? Jesus, o Espírito mais puro, né? Mais perfeito que já encarnou aqui na Terra. Aí a gente entende assim, né? Que ele, pelo que é contado para nós, né? Pelos Espíritos, que ele é o governador do planeta Terra. E o governador da nossa Via Láctea, né? Via Láctea. Coisa mais maior, né? De universos, né? Que tá cada bem mais evoluído. né? E assim vai, né? Nós não temos nem noção para isso. Isso aí, né? A gente não tem nem como imaginar. Não tem como imaginar. Não tem fim. Isso. Tá? Então ele veio trazer. Por isso que o aprendizado é infinito, né? É infinito.
Infinito, porque senão para, e aí que eu fazer o quê? Pronto, parou, acabou. Não, dá continuidade, vai. E nós vamos arrastando aí. A evolução é infinita, né? A evolução é muito infinita. Muito bem. Eu queria falar que a gente atualmente recebemos comunicações espirituais através da intuição, né? Através de alguma leitura edificante que a gente... isso aqui vai servir para tal negócio que eu quero fazer, por tal projeto. Então, assim, apesar de termos na nossa consciência as leis divinas, as instruções dos Espíritos são importantes, porque senão Deus não daria um anjo guardião para nós. Ele é o nosso anjo guardião, é o nosso protetor, ele vai nos orientar, ele vai nos guiar, não é mesmo? É um espírito que já tem muito mais bagagem, muito mais experiência do que a gente. Então, é muito importante ter esse intercâmbio, essa interação, vamos falar assim, porque faz parte da lei divina, né? Os mais fracos buscam os mais fortes, e esses mais fortes têm que se apoiar na codificação, tem que se apoiar no conhecimento, na experiência, para passar para a gente, que somos ainda pequenininhos, muito pequenininhos. Bom, a 628 é assim. Porque a verdade nem sempre esteve ao alcance de todo mundo. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. É preciso habituar a ela pouco a pouco. Senão ela alucina. Nunca ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que lhes é dado receber hoje. Como vocês bem sabem, havia nos tempos antigos alguns indivíduos que estavam em poder do que consideravam como uma ciência sagrada, e da qual eles faziam mistério aos profanos, segundo eles. Então, eu tiro essa pergunta aí, só esse trecho ali que ele pergunta por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos. Eu faço a comparação com uma criança. Se você chegar para a criança e chegar para ele e falar assim, resolve essa equação do segundo grau, ele não vai resolver nunca. Ela nem sabe o que é isso. Mas ele não vai saber o que é isso. Mas se durante a vida você vai ensinando 1 mais 1 é 2, 1 mais 2 é 4, vai ensinando outras equações, tal, um dia ele sabe resolver até muito mais do que isso. Então eu faço a comparação justamente com a evolução nossa espiritual. Os espíritos que estão mais próximos do primitivismo, né, o mais atrasado, eles têm muita dificuldade de entender todos esses ensinamentos de Jesus. Por isso que a verdade para eles é difícil entender. E não vamos muito longe. Juntamente conosco, eu tenho famílias aqui dentro, que a maioria não, todos, só tem eu e minha esposa e minha família aqui que é espírita. O restante, todo mundo é evangélico. Na hora que a gente faz uma reunião, onde eles todos estão reunidos, a gente tem que se conter, né? Não entrar em discussão nem nada. Ficar ouvindo tirar o que é de bom daquilo que eles estão falando, né? Uma vez eu fiz uma pergunta a uma cunhada minha, que é evangélica, quando eu fiz aquela passagem que tem de Elias, que é prova claramente sobre a reencarnação de Elias, aí depois que eles foram ver que Elias tinha que vir e tal, aí que eles foram ver que foi João Batista que veio, né? Aí que nós entendemos que era João Batista que eles estavam falando.
Quando eu fiz essa pergunta a ela virou para mim e falou assim: eu vou conversar com o meu pastor para me saber. Eu sinceramente não posso te dizer nada. Você vê, então é a fé cega. Ela não tem ainda com a evolução espiritual dela, do conhecimento espiritual dela, ela vai chegar lá um dia e vai ver claramente como é que é a verdade. Dificuldade, né, para poder entender as coisas, porque tem que ter alguém para explicar, né, o pastor. Aí daí se tem que ter. Se e aí o pastor pastor falar, vai explicar também a mercê da vontade dele. Então, daí, se eles falar, tá certo. E se a gente for Não, ele falou a explicação certa. No passado, inclusive, a Bíblia era proibida de ler, né? Só lia os padres, né? E depois ainda fazia as missas em latim, a coisa era meio complicada, né? Quem fosse pego lendo a Bíblia estava cometendo pecado. Existia até a tal do pecado mortal, né? Um trem meio estranho. Então, por muito tempo foi oculto, né, as coisas. Agora está se esclarecendo mais, mas ainda existem muitas pessoas que ficam presas a essa questão. Você vê aí só parte disso da fé cega, né? O que acontece? A gente não tem como compreender essa extensão. Mesmo que no vídeo ele comece com o nosso planeta Terra, aí aparece a Via Láctea, a outras galáxias, e assim vai aumentando. No final do frigir dos ovos, existem tantos pontinhos, e cada pontinho em volta, né, ou dentro daquele pontinho, orbita bilhões de estrelas, de sóis. Então, quer dizer, é algo assim tão imenso que a gente não tem capacidade de entender. Então, vamos imaginar os neandertais, ou o que veio depois. Então, quer dizer, como eles vão entender certas coisas que a nossa própria mente, o nosso próprio cérebro não está preparado para isso. Né? Para a gente ter uma noção das luzes, da aura, a gente precisa, por exemplo, quando o Emmanuel ia buscar o Chico para levar em algum lugar no espaço, vamos falar assim, ele pedia para o Chico fazer jejum, uns 2, 3 dias, não comer carne, enfim, umas restriçõezinhas, para ele poder ter volatilidade no corpo, para poder ser levado durante o sono para tal lugar. Na verdade, com o Chico, eu não sei se era durante o sono, não sei quando ele estava acordado, né? Porque a mediunidade dele é bem, bem além do que a nossa. Você imagina a nossa estrutura física, que às vezes a gente se esquece, come comida gordurosa, a gente se esquece, não se vigia, né? Orar e vigiar é todos os dias, todos os momentos, né? Então, eu acho assim, a gente deixa de progredir pela nossa incúria mesmo. Então, eu acho assim, nem sempre a gente vai ter acesso. Se a gente busca, sim, mas às vezes a gente pode bater na trave, pode pegar caminhos errados, pode interpretar de forma diferente, né? Então, acho assim, interessante essa questão. Nessa fala da senhora entra aquela frase de Jesus que fala assim: conheceis a verdade e ela vos libertará. A partir do momento que a senhora vai conhecendo a verdade, a senhora cada vez mais vai se evoluindo espiritualmente. E tem coisas que vai ficando tão pequeninas, né? Justamente. Isso mesmo. Eu vou só exemplificar, por exemplo. Antigamente, a gente... se não acontecia, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha mãe. Se o bolo não ficava do jeito que ela queria, ela ficava brava, ela não queria comer. E a gente aprende isso com os nossos pais. Também a gente replica isso, né?
Então, a mesma maneira que a gente replicou isso, a gente passou para os nossos filhos, que vão passando para frente. Então, todo esse conhecimento, vamos dizer assim, do dia a dia, do cotidiano, que é o que a gente tinha, que muitas sociedades era só os ricaços, era só os ditos profetas, ou as pessoas que ficavam lá orando e jejuando o dia inteiro, que tinha acesso a determinados conhecimentos, né? Então, a gente, nesse linguajar chulo nosso, do dia a dia, já é assim. Então, imagina coisas assim que é mais difícil da gente entender, da gente interpretar, assim, sabe, quando vai para um direcionamento mais profundo, a gente não consegue. A gente não consegue. Por exemplo, a gente entende que cada local da nossa cidade, uma estrutura, tem algum espírito determinando ali as coordenadas, diretrizes, os afazeres, né? Assim como também tem nas estradas, assim como também tem nos países, né? O nosso anjo Ismael. Então, quer dizer, e assim, por que eles estão nesse lugar? Por causa dessa verdade. Essa verdade que eles conheceram e que foram libertando eles das amarras. Que amarras? Da mágoa, da inveja, da tortura psicológica. E tudo isso vai fazendo com que a gente se transforme galgue degraus dessa nossa evolução, né? É assim que parece que é. É isso aí. Ok. Orlando? Continua a leitura? Cadê Orlando? Sim. Vocês devem compreender que, pelo que conhecem agora das leis que regem esses fenômenos, esses indivíduos não recebiam mais do que algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equivocado e, na maior parte do tempo, simbólico. Não obstante, não há para o homem estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, pois tudo contém sementes de grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias, umas com as outras, esparsas que estão em meio a acessórios sem fundamento, são muito mais fáceis de entender graças à chave que o Espiritismo vos dá para uma multidão de coisas que puderam, até aqui, parecer sem razão para vocês, e que hoje a realidade vos é demonstrada de uma maneira irrecusável. Portanto, não deixe de tirar essas matérias, os objetos dessas matérias, os objetos de estudo. Eles são muito ricos e podem contribuir significativamente para a vossa instrução. Você já pensou se você falasse em espiritismo há uma época atrás, uns 200, 300 anos atrás, comunicação de espírito, vida após a morte? Bom, não basta dizer... Até que falava, né? Só que de uma forma, como dizem, simbólica, né? Então não podia, a verdade, não podia ser colocada, né? Nem por Jesus, e Jesus conseguiu viver aqui na Terra 33 anos. Mas se ele falasse que existia vida após a morte, existiam os espíritos, que podia se comunicar com eles, ele morria com 17. Né? Então, há muito pouco tempo atrás, né, seu Odilon? Quando a gente, Odilon, o senhor Orlando, quando a gente ia preencher a ficha lá dos nossos filhos, na escola, lá tinha perguntando católica e tal, protestante, evangélico e tal, aí pronto, acabou.
Aí não tinha. Aí você tinha que falar assim, eu sou católico. Porque se por acaso você chegasse lá e falasse que era espírita, pronto. Aí. Essa questão, né, que ele coloca aqui, né, que a gente tem simbólico, né? Se a gente for pensar na Bíblia, né? Às vezes eu fico assistindo alguns filmes, há pouco estava assistindo o filme da história de Davi, né? E daí a gente fica imaginando, né? Como pode, né? Um Deus, né, que incita a guerra, né, a destruição e tudo mais, né? O Deus Jeová lá que eles falam, né? Então, e aí ele diz aqui, né? Todas as religiões, elas trazem sementes de verdade, né? Que a gente precisa interpretar, precisa dar algum significado. Né? Como agora mesmo foi citado, né, pelo Sampaio aí, a questão, né, da comunicabilidade dos espíritos, né, que está na Bíblia, né, mas que as pessoas ainda não aceitam. Mas tem, então tem verdades ali, só que a gente precisa extrair, né, e separar aquilo que não é bom, né, e não colocar aquilo como regras, como leis, né, senão a gente fica maluco até, né? Porque tem coisas ali absurdas, né? Que são orientações de segundo está escrito, a crença é a orientação do próprio Deus, né? De fazer umas coisas absurdas. Okay. E até porque a gente pensando em questão de verdades, né? A gente pensa a verdade, muitos acham que a verdade está só dentro do cristianismo. Mas se nós voltarmos lá para o budismo, para o hinduísmo e assim por diante, tem muita verdade por ali afora também, né? Então, até porque se não tivesse, significava que Jesus não estaria distribuindo direito, né? Que ele deixa uma região grande, países, nações de milhões e milhões de pessoas que têm uma religião e que não tivesse verdade ali. Então, as verdades de Deus estão também espalhadas em outros grupos que não são cristãos. É importante pensar nisso também. Isso. E essa pergunta foi a última desse título. Origem e conhecimento da lei natural, 628. Próximos nós vamos começar sobre o bem e o mal, que é da pergunta 629. Isso. Um assunto muito instigante, né? Porque é objeto de muita controvérsia, né? E de muito esclarecimento também, hoje em dia, pela forma de se visualizar, de se ver o que é o nosso planeta, o que é o nosso mundo, que as fases de evolução dos mundos, uma fase que nós estamos, o que está acontecendo, o que está sendo permitido que aconteça, para que é permitido, né, e como tudo contribui com os desígnios divinos, de alguma forma. Então, esse assunto do bem e do mal aí é um assunto muito interessante, muito profundo, e eu acho que ele ajuda muito a gente a se tranquilizar um pouco. Ele tem algumas reflexões assim, bem interessantes para leitura, né? Que pode ser alguns de nós podia ler até e depois, quando for estudar a partir da próxima semana, trazer informações na Gênesis. A Gênesis tem o bem e o mal, não em forma de pergunta, mas uma dissertação do próprio Kardec, né? É interessante. E esse tema é muito propício, né? Porque como nós estamos no planeta de procriações já em transição, está muito evidente hoje. Está bem evidente o que é bem e o que é mal. Então, nós estamos vivendo o mal num grau muito elevado, ao mesmo tempo, estamos vendo o bem também em grau elevado. Os dois estão bem chocantes no meio da sociedade. Então, está muito bom a discussão sobre esse tema. Sim.
Muito bem, devolvo por Orlando, então. Opa! Eu vou passar para o João fazer a oração de encerramento para nós. Certo. Vamos, então, encerrar essa gratidão, sentir esse reconhecimento da bondade, da misericórdia divina, que nos derrama tanta luz, nos derrama de tantas formas a verdade, faz chegar até nós por tantos meios, para que a gente possa, por algum desses meios, clarear a nossa compreensão, nossa visão, e seguir a nossa senda evolutiva de uma forma mais equilibrada, mais tranquila, e talvez até, dependendo da nossa vontade, mais acelerada, mais rápida. Então, muita gratidão, muito obrigado ao Pai Celestial, nosso Mestre Jesus, e uma gratidão aqui aos nossos imediatos, como superiores, né? Superiores que nos acompanham, que nos estimulam, que nos provocam, que também respeitam a nossa caminhada e ajudam a gente a encontrar essas luzes, a força, a coragem, a fé, todos os sentimentos que nós precisamos para seguir em frente, nos melhorar, progredir. Muitas graças. Tudo isso continue trabalhando muito o nosso conhecimento, a nossa compreensão, e que essa semana de intervalo entre hoje e a próximo estudo seja de bênção, seja de proveito, onde a gente possa ir elaborando mais esses conhecimentos, assimilando mais, tornando-os parte da nossa bagagem intelectual e luz na nossa vida moral. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão pela participação. Hoje tivemos um estudo muito proveitoso, muito rico. Verdade, é. Tivemos aí a presença da nossa querida irmã aí, né? Heloína, dos nossos irmãos aí de Palma, né? Sampaio. E nos abrilhantou bastante no nosso estudo hoje. João Dalmolinho, Orlando. Muito bom. Eu que agradeço. João. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Foi muito enriquecedora. Aprendi bastante. Muito obrigado também, Ana. Muito obrigado. Prazer conhecê-la. No próximo sábado, doutrinação. Missionários Pois é. No próximo sábado. Não, deixa eu só te falar uma coisa aqui. Como eu estou de frente ao computador, eu dei uma volta, eu voltei lá na Gênesis e botei o bem e mal. Vai dar muita discussão. Vai. Vai ter muito comentário. Muito comentário delicioso. A começar pela existência do mal. Mal existe ou é uma ilusão? Justamente. Vai ter o comentário aqui, vai ser ótimo mesmo. Porque tem que ler para a gente